Creator poscimus, ut solita clemencia. Os dogmas católicos. Dogmas sobre Deus. Primeiro dogma: a existência de Deus. Possibilidade de reconhecer a Deus como a única luz da razão natural. O Concílio Vaticano I, sob Pio IX, declarou o seguinte: se alguém disser que Deus vivo e verdadeiro, Criador e Senhor nosso, não pode ser reconhecido com certeza pela luz natural da razão humana, por meio das coisas que foram feitas, seja excomungado. A mesma Santa Mãe Igreja sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser reconhecido com certeza pela luz natural da razão humana, partindo das coisas criadas. O Concílio apresenta ainda os seguintes elementos: o objeto de nosso conhecimento é Deus uno e verdadeiro, Criador e Senhor nosso. É, portanto, um Deus distinto do mundo e pessoal. O princípio subjetivo do reconhecimento é a razão natural em estado de natureza caída. Os meios do reconhecimento são as coisas criadas. Esse reconhecimento é de per si um reconhecimento certo, e é possível ainda que não constitua o único caminho para chegar e conhecer a Deus. Provas da Escritura. Pela grandeza e formosura das criaturas, por racionalidade se chega a conhecer ao Criador delas. Sabedoria, capítulo 13, versículos do 1 ao 9 e capítulo 15. Porque desde a criação do mundo, a invisibilidade de Deus, seu eterno poder e sua divindade são reconhecidos através das criaturas, de modo que são inexcusáveis. Romanos, capítulo 1, versículo 20. A ideia de Deus não é inata em nós, mas temos a capacidade para conhecê-lo com facilidade e, de certo modo, espontaneamente por meio de sua obra. Segundo dogma: a existência de Deus como objeto de fé. A existência de Deus não apenas é objeto do conhecimento da razão natural, mas também é objeto da fé sobrenatural. Segundo o Concílio Vaticano I, sobre Pio IX, declarou em 24 de abril de 1870 o seguinte: a Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana crê e confessa que existe um único Deus verdadeiro. Este mesmo concílio condenou como herética a negação da existência de Deus. Se alguém negar que apenas Deus é o verdadeiro Criador e Senhor das coisas visíveis e invisíveis, seja excomungado. Provas da Escritura. A fé na Escritura de Deus é condição indispensável para a salvação. Sem a fé é impossível agradar a Deus, pois é preciso que quem se acerque de Deus creia que Ele existe e que é remunerador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A revelação sobrenatural da existência de Deus confirma o conhecimento natural de Deus, faz com que todos possam conhecer a existência de Deus com facilidade. Não existe contradição no sentido de que uma pessoa possa temer ao mesmo tempo a ciência e a fé da existência de Deus, já que, em ambos os casos, o objeto formal é diverso. Evidência natural versus revelação divina. Ao primeiro chegamos pela razão natural, e ao segundo, pela razão ilimitada da fé. Terceiro dogma: a unicidade de Deus. Não existe mais que um único Deus. O Concílio de Latrão, sobre o Papa Inocêncio III, declarou: firmemente cremos e simplesmente confessamos que Deus é apenas um. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana crê e confessa que existe um único Deus verdadeiro e vivo. Provas das Escrituras. Ouve, Israel, Yahvé é nosso Deus, apenas Yahvé. Sabemos que o ídolo não é nada no mundo e que não existe mais que um único Deus. Os santos padres provam a unicidade de Deus por sua perfeição absoluta e pela unidade da ordem do mundo. Diz Tertuliano: o ser supremo e excelentíssimo precisa ser único e não pode haver igual a ele, porque se não for assim, ele não seria o ser supremo. E como Deus é o ser supremo, com razão diz nossa verdade cristã: se Deus não é o único, não há nenhum Deus. Santo Tomás de Aquino deduz especulativamente a unicidade de Deus devido à sua simplicidade, da infinidade das suas perdições e da unidade do universo. A história comparada das religiões nos ensina que a evolução religiosa da humanidade não passou do politeísmo ao monoteísmo, mas sim ao contrário, ou seja, do monoteísmo ao politeísmo. Se opõe a este dogma básico do cristianismo o politeísmo dos pagãos e o dualismo agnóstico maniqueísta, que supunha a existência de dois princípios não criados e eternos. Quarto dogma: Deus é eterno. Deus não tem princípio nem fim. O Concílio IV de Latrão e o Concílio Vaticano atribuem a Deus a eternidade. Firmemente cremos
e simplesmente confessamos que apenas um é o verdadeiro Deus eterno. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana crê e confessa que existe um único Deus verdadeiro, vivo, eterno, imenso, incompreensível, infinito em seu entendimento e vontade e em toda a perfeição. O dogma diz que Deus possui o ser divino sem princípio nem fim, sem sucessão alguma, em uma agora permanente e indivisível. Provas das Escrituras. Antes que os montes, a terra e o universo tivessem sido criados, tu existias desde a eternidade até a eternidade. Salmos capítulo 89, versículo 2. Antes que Abraão nascesse, eras tu. Salmos capítulo 2, versículo 7. João capítulo 8, versículo 58. Especulativamente, a eternidade de Deus se demonstra por sua absoluta imutabilidade. A razão última da eternidade de Deus é a plenitude absoluta de um ser que exclui toda potencialidade e, portanto, toda sucessão. Quinto dogma: Santíssima Trindade. Em Deus há três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, e cada uma delas possui a essência divina, que é numericamente a mesma. O Concílio de Latrão, sob o Papa Inocêncio III, diz o seguinte: firmemente cremos e simplesmente confessamos que apenas um é o Deus eterno, verdadeiro, imenso, imutável, incompreensível, onipotente e inefável, Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas certamente, mas uma só essência, substância ou natureza absolutamente simples. O Pai não vem de ninguém, o Filho apenas do Pai, e o Espírito Santo de um e de outro, sem começo, sempre e sem fim. O dogma da Trindade é declarado por este concílio, mas o Concílio de Florença, sobre o Papa Eugênio IV, apresentou um compêndio desta doutrina que pode ser considerada como a meta final da evolução do dogma. Por razão dessa unidade, o Pai está todo no Filho, todo no Espírito Santo. O Filho está todo no Pai e todo no Espírito Santo. O Espírito Santo está todo no Pai e todo no Filho. Nenhum procede ao outro em eternidade, ou excede em grandeza, ou sobrepuja em poder. Provas das Sagradas Escrituras. No Antigo Testamento fica subentendida a alusão ao mistério da Trindade. Façamos ao homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Disse-me Yahvé: Tu és meu filho, hoje te gerei. Salmos capítulo 2, versículo 7. No Novo Testamento: O Espírito Santo virá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, e por isso o filho criado será santo, será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Espírito Santo, Altíssimo e Filho do Altíssimo. Viu o Espírito Santo de Deus descer como pomba e vir sobre ele, enquanto uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem tenho minha complacência. Mateus capítulo 3, versículo 16 seguintes. E depois ensinai a todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Onde é revelado claramente o mistério da Trindade é em Mateus capítulo 28, versículo 19. Assim como o homem pode, por sua única razão, descobrir a um Deus uno, ao conhecimento de um Deus trino não poderá chegar senão através da divina revelação. Em Deus, a ação de entender, o mesmo que a de amar, se identificam com a sua própria essência divina, pois seu entender e seu querer constituem um mesmo ser. Por isso, nos dois procedimentos divinos, ou seja, que dá origem ao Filho por via de geração e que dá origem ao Espírito por via de amor, procedente do Pai e do Filho, não se dá sucessão alguma, nem por prioridade, nem por posteridade. São eternas com a mesma eternidade de Deus. O Pai, com efeito, vendo refletido em sua própria essência o seu Verbo divino, que é a imagem perfeitíssima de si mesmo, o ama com um amor sem limites. E o Verbo, que é a luz do Pai, seu pensamento eterno, sua glória, sua formosura, o esplendor de todas as suas perfeições infinitas, devolve ao seu Pai um amor semelhante, igualmente eterno e infinito. E ao encontrarem-se as correntes do amor que brota do Pai com aquela que vem do Filho, salta, por assim dizer, uma torrente de chamas que é o Espírito Santo, amor único, ainda que é mútuo, vivente e subsistente, abraço inefável, vínculo que completa ao Pai e ao Filho, na unidade do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.